Obrigado por vocês estarem aqui assistindo. Queria falar um pouco dessa viagem fantástica no mundo do JavaScript. O Jadson já me apresentou, então já elimino metade aqui da minha apresentação. Sim, estou vacinado. Eu sou líder de padrões na Salesforce, no time do Lightning Web Components, e tenho uma participação já há algum tempo aí com padrões web, principalmente no TC39, mas também agora me envolvendo mais com o time de Web Components. E a ideia dessa palestra aqui é falar que o JavaScript é muito bom. A minha pesquisa não é exatamente acadêmica como a da Carla, mas também fiz a minha própria pesquisa. JavaScript é bom para quê? Bem, você pode ver que tem várias coisas aí para que o JavaScript é bom, mas também ajuda até quando você tem azia, dor de dente, dor no estômago. É claro que essa pesquisa a gente tem que ir um pouquinho mais além. O que é o JavaScript? Como vocês podem ver, JavaScript é uma linguagem, muita gente vê o JavaScript de forma bem diferente. Você tem gente que vê como uma linguagem orientada a objetos, é uma linguagem multiparadigma, então, como você viu também na apresentação anterior, é uma linguagem que você pode utilizar a programação funcional dentro dela. E tudo que está nela, a gente tem o JavaScript padronizado há 25 anos. Na verdade, a primeira edição do ECMAScript saiu em 1997. O ECMAScript ele tem todo o padrão da sintaxe do core do JavaScript, do núcleo do JavaScript. Mas está completando agora 25 anos, na verdade, desde que foi dada entrada no ECMA, que enviaram para o ECMA falando, olha, vamos começar aqui vamos começar a organizar. Foi em novembro de 1996 que começaram a organizar o trabalho de padronização da linguagem, que acabou se tornando o ECMAScript. E aí as pessoas perguntam para que o ECMAScript, parece nome de eczema. Não acredito que o ECMAScript seja exatamente para os fortes, não. Tem muito homem frágil por aí, como todos sabem. Mas o ECMAScript é bom para todos. E dessa mesma forma, é importante com o ECMAScript a gente poder manter consistência da onde você utiliza ele. O JavaScript é a implementação do ECMAScript. E como você sabe, hoje quando a gente fala de JavaScript, a gente está falando sobre seus navegadores, então estou falando no plural, os seus navegadores na web. A gente está falando sobre Node.js, a gente está falando sobre outras plataformas embarcadas de JavaScript. E essa consistência é importante. Se você pegar coisas assim simples, com funções, claro que o exemplo que eu estou usando aqui pode não refletir casos reais, mas é importante você ter noção, por exemplo, de como uma função, qual função que vai pegar aqui a declaração de forma certa. Você vê que essa inconsistência ela existe. Esse é um caso que existe hoje. A gente tem teste para isso, existem vários testes para garantir que isso aconteça de forma consistente. E o ECMAScript é simplesmente um lugar que é um ponto central, onde você tem uma documentação que vai dizer como é que isso deve funcionar. Não é todo mundo que vai fazer da forma certa. E não é necessariamente só porque o motor de JavaScript é o mesmo, tem o caso aqui do Chrome, do Node, que usam o mesmo motor, que vai dar o mesmo resultado. Da mesma forma que você tem casos que todos os navegadores funcionam de forma igual, e você, na verdade, você especifica aquilo. Existe uma documentação. Tem um caso aqui de try-catch, tenho 3 returns nessa função, e é o return do meio que é o que realmente retorna ali. Essa consistência é justamente por causa disso. Quando a gente fala de JavaScript, a gente está falando de uma linguagem multiplataforma, que não tem versionamento, é aquela linguagem em tempo real, é uma linguagem viva, é uma linguagem onde você tem, quando você desenvolve, quando você aprende o JavaScript, na verdade, você consegue trabalhar com esse sistema multiplataforma, muito além da web. A web é só um dos pontos, claro, principais, onde tem o JavaScript, mas vai muito além disso. E aí a gente fica com aquela pergunta, como é que a gente faz para hackear com JavaScript, né?
que é a pergunta de todo mundo, é única, tá vendo aqui, é unânime essa pergunta. Aí a gente vem com coisas mais básicas. Vamos começar de coisa básica aqui do JavaScript. A gente tem o 0.1 mais 0.2. Esse é um dos casos mais confusos, porque o JavaScript é uma linguagem que ela tem uma padronização, é o ECMAScript. E é claro que quando você vê o resultado disso, parece não fazer sentido. E presta atenção, não foi o JavaScript que te deu isso. Muita gente falando JavaScript me deu isso, me deu aquilo. Não foi o JavaScript que te deu isso. Isso, na verdade, acontece em várias linguagens. E isso acontece porque padronização também reutiliza outros padrões que existem. Os números no JavaScript foram baseados numa outra especificação do IEEE 754, e que faz precisão de bits para somas de números. Você usa de forma seminativa esses números. Então, quando você faz essa precisão de bit, ela não é perfeita em cálculos matemáticos. Você tem bit que sobra. Esse é o caso desse número todo aqui. E fica como um pensamento durante essa apresentação, enquanto estou falando aqui com vocês, para quem ainda nunca parou para contar, vocês sabem quantos zeros tem aqui? Vou falar lá no final, vou voltar para esse tema. E claro que da mesma forma que você encontra aquilo, as pessoas encontram assim, é uma inconsistência. E existem umas apresentações, uma apresentação muito boa, essa What, já foi até passada no Brasil JS uma vez, pelo menos, que fala vários casos aqui de operações com JavaScript, onde a gente tem pessoa tentando somar dois arrays, ou array com objeto, e no final ele pega um not a number. E, tipo, o que está rolando aqui? E até a pessoa fala, não, tecnicamente isso aqui tá correto. Tá mesmo. As pessoas têm uma confusão quando elas veem esse not a number no JavaScript, e também costumam falar, poxa, o tipo de not a number no JavaScript é number. Sim, da mesma forma que a gente falou lá do IEEE, isso também é um number. Por que isso? Tentar aqui chegar com um cálculo matemático. Não é exatamente código JavaScript, só uma equaçãozinha matemática. Se você tentar dividir 0 por 0, esse valor é indeterminado. Porque se você tentar inverter aqui a equação, x vezes 0, ou seja, qualquer número, qualquer valor numérico vezes 0 vai ser 0. Ou seja, x pode ser qualquer coisa aqui. Então você tem uma indeterminação. Você tem uma representação numérica disso. Da mesma forma que o IEEE vai definir esses números, vai definir isso por padrões de 32 bits, ele precisa ter ter um valor para números indeterminados. Pelo menos um valor, mas são vários, na verdade, definidos. É uma forma de você representar números indeterminados. Dessa mesma forma que você não pode determinar esse valor numérico, olha só, a gente está falando de número mesmo, a gente está falando de valor numérico que não é determinado. E aí você tem o not a number sendo o único valor no JavaScript que, comparado com ele mesmo, com outro not a number, dá diferente. Not a number é diferente de not a number. Se você botasse x igual not a number, daria x diferente de x. Justamente porque not a number ele tem um valor interno, ele é indeterminado, você não tem como determinar isso. E existem várias formas de você obter valores not a number. Várias. Dando um casting, undefined seria indeterminado. Então, se você tenta pegar o undefined, que é um valor comum em JavaScript, tentar transformar isso em número, ele te dá o not a number. Faz sentido a partir disso. E como é que faz sentido a pessoa faz aquele what lá e tenta botar isso aí? Isso aí da not a number. Isso aí faz sentido, isso também está na especificação, isso também é um padrão. Normalmente, quando você olha esse código aqui, é fácil e é rápido você pensar que falando que isso aí são dois objetos literais e estão sendo somados, mas não são. Tem uma pegadinha. Isso, na verdade, não é uma expressão de adição, porque no JavaScript você tem especificações, você tem a especificação, a gramática de sintaxe do JavaScript. Então, tudo que você tem no início, primeiro você começa com um statement, você tem um bloco. Da mesma forma que você tem um if, depois você abre chaves, aquelas chaves do if é um bloco.
O bloco ele pode ser solto, ele não depende de ter um if. Você pode criar um bloco, por exemplo, usar nomes léxicos como let e const para você declarar nomes lá dentro, fica só dentro do bloco. Então, na verdade, como ele é um statement também, e esse bloco ele não necessariamente ele precisa de ter ponto e vírgula. Isso tem tudo isso está especificado na gramática. Então, quando você tem isso aí, na verdade você tem um bloco, um statement, o valor dele não é nada. Você, na verdade, tem um token mais e um objeto literal depois desse token, porque aí você tem a identificação de uma expressão unária no JavaScript. E você tem uma especificação do que acontece com a expressão unária. Então, quando você tem um mais e você tem um valor que seria um objeto literal, você tenta transformar aquele objeto literal em not a number. Da mesma forma que o objeto, se você tentar pegar o valor dele, aquele objeto vazio, o valor dele é undefined, ou seja, indeterminado. Faz todo sentido você ter not a number. Essas coisas fazem sentido. Agora, você quer motivo para reclamar do JavaScript? Vamos falar alguns motivos. Aí que é a parte legal. Se você quer motivo, vamos falar da parte que você pode falar mal. Existe no ECMAScript um anexo B. É literalmente anexo B mesmo. É toda uma documentação e tem um anexo B, um dos primeiros anexos lá, que vai falar, basicamente, são as coisas legadas. O JavaScript ele surgiu antes dele ser especificado, e muita gente implementou o JavaScript antes de ser especificado, ou não observando tudo que tinha sido especificado. Então, na verdade, o TC39, que é o comitê que trabalha no desenvolvimento do ECMAScript, reconhecem coisas que já estão na web, a realidade da web, o que você vai usar, por exemplo, num browser, e os browsers não podem remover, senão vão quebrar os sites, porque alguns dependem de funcionar dessa forma correta, e vai especificar. O anexo B, ele, tecnicamente, ele é opcional, apesar de todos os browsers implementarem o anexo B. Nenhum browser optou por não implementar o anexo B. Mas quando você tem lá, por exemplo, se você prefixa um número com 0, e depois você tem o resto do número lá, esse valor, e nesse número não tem nenhum dígito acima de 7, você tem um valor octal. Você também tem coisas que entram dentro da API, você tem hoje o blink dentro de uma string. É totalmente desnecessário, não precisava ser padrão, mas existe na web. Já que foi implementado, você pelo menos tem regras. Se implementar, você implementa dessa forma. E aí fica uma dessas pegadinhas, uma coisa dessa do anexo B, que para mim é a minha parte favorita do JavaScript. Alguém sabe dizer o valor, o resultado aqui, o valor de X, depois desse código aqui? É fácil. É fácil. É mais fácil do que parece. O valor de X é 1. Simplesmente por uma coisa aqui. Você tem o X igual a 1, e tudo que você tem depois é uma coisa que está especificada, que acontece que foi implementado no browser antes. Você se lembra que o browser tinha, como você abre um comentário de HTML, e que o seu JavaScript ficava dentro daquela tag script lá, no seu navegador? Sim, os browsers permitiam você escrever comentário HTML dentro. E por isso você tem, na verdade, você pode abrir um comentário, está especificado na sintaxe do JavaScript, para não quebrar o JavaScript, e para nem esperar que outros navegadores implementem de forma diferente. Ou seja, esse menor que exclamação menos menos abre uma linha de comentário. Tudo que eu boto depois disso é lixo. Na verdade, não vai funcionar. O valor de X é 1. Então, você pode ver que o ECMAScript ele é prova d'água. Às vezes a gente está programando, a gente olha alguma coisa assim, a gente pode chorar que é prova d'água. Mas é também a nossa força. Para tudo que a gente não tem ainda, e todas as coisas que a gente quer reclamar, a gente pode criar. Essa é a parte mais importante. E se lembra que eu falei a parte dos dígitos aqui? Vocês conseguiram fazer uma contagem? Então, dessa mesma forma que é difícil ler esses dígitos, veio uma vez, foi um outro brasileiro que chegou no TC39 e apresentou, olha, a gente precisa separar esses números. Da mesma forma que veio uma apresentação assim, que parece até inocente, fala, não, vamos ver se a gente cria um separador numérico.
eu embarquei junto. Essa pessoa que apresentou foi o Sam Goto, brasileiro, trabalha no Google, e apresentou a proposta de separadores numéricos. A gente coordenou junto essa proposta, nós dois, mais o Rick Waldron, e a gente trabalhou, a gente testou, a gente fez toda a especificação. Isso tudo se tornou uma especificação no JavaScript. Hoje em dia você pode escrever isso aqui e ter uma facilidade para você contar os dígitos. Você pode alternar esse separador numérico no meio. Você não precisa fazer de 3 a 3, você pode fazer a sua determinação. O importante é você ter um underscore apenas entre cada dígito. Isso é só um exemplo pequeno, que o JavaScript, na verdade, é uma linguagem viva. E a opinião das pessoas fazem toda a diferença. Esse feedback das coisas que a gente não gosta, a ideia, em vez de a gente só falar, o JavaScript tem umas coisas assim que não entendo o que acontece. Tem duas coisas. Tenta entender por que aquilo acontece e reclama e diz o que pode ser melhor. Tem como melhorar a linguagem. Tem muito. A gente tem 25 anos de ECMAScript. Eu espero que a gente tenha... Eu acredito, tecnicamente e pragmaticamente, que a gente tem pelo menos mais 25 anos de ECMAScript fácil, da linguagem do JavaScript. Se não for mais de 25 anos. E isso tudo lembra muito que foi um conselho que foi dado para mim na primeira Brasil JS. Tem muita coisa carregada aqui. Tem o Jadson sem barba. Isso é um detalhe assim importante. E foi dessa primeira Brasil JS também que eu tive esse toque, assim, um conselho, que falaram para mim, poxa, se você não gosta disso, por que você não vai lá, não tenta modificar? E a Brasil JS, ela na verdade formou toda a minha carreira. Foi através da Brasil JS que eu falava com essas pessoas me davam uma crítica muito positiva, muito legal. Essa foto tem muita gente que envolveu. Eu conheci muitos amigos da minha carreira, amigos que levo na vida pessoal hoje. Teve Brasil JS 2012 também, com muita gente que eu carrego assim uma amizade enorme. Tem o Davidson, tem a Aline Barros, tem o Daniel Filho, muita, Giovanni, e por aí vai, uma galera enorme. Eu me lembro que na primeira Brasil JS também a gente fez essa mania, toda hora foto com dedinho, na época que fazer dedinho era só apontar para o amigo e não fazer maldade. Tem o Milfonte, que foi um dos primeiros organizadores junto com o Jades, com o Felipe. Teve várias vezes que fez a gente se encontrar de novo, várias pessoas importantes que eu conheci, e tem até o Jadson aí de Capitão Cueca do HTML5, que a gente rodou nas ruas de Toronto nesse dia, fantasiado. Foi uma experiência boa. Teve o Felipe de Homem Gato. Foi a Brasil JS, a jornada fantástica do JavaScript, acho que para mim foi centralizada no Brasil JS. E dessas pessoas que a gente conheceu, eu quero fazer hoje uma homenagem a todo mundo que teve perda. A gente perdeu uma das pessoas que fez parte dessa jornada esse ano, a vítima do Covid, uma entre as 600 mil, pelo menos, registradas, que era o Ricardo Pontes. E foi um grande amigo. Foi um mentor para muita gente. Então, da última pesquisa, a gente pode ver que o JavaScript é bom ser vida louca, mas também é bom sentir saudade. A minha jornada do JavaScript são as pessoas. São as pessoas que eu conheci até aqui e que ajudaram a minha carreira ser o que ela é hoje, que abriram essa oportunidade. A oportunidade que a gente vai abrir para muita gente. Essa foto aqui foi uma foto que eu tirei no ano passado. O Ricardo, ele fez a edição dessa foto. Fica essa homenagem aqui para ele. E muito obrigado para vocês.